Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre biodiversidade e extinção das espécies. A palavra biodiversidade é a junção de duas palavrinhas, bio e diversidade. Bio significa vida, então a gente está falando da diversidade de vida, ou seja, do conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes na biosfera, que é o nosso planeta, e a diversidade. Isso significa que dentro desse conjunto de espécies que existem no nosso planeta, existe também uma relação de interdependência, ou seja, um organismo depende do outro e de outros fatores do meio ambiente. Então, os seres vivos, que são os fatores bióticos, dependem de outros fatores bióticos do ambiente, de outras plantas, de outros animais, animais humanos estão incluídos, e de micro-organismos. E os fatores bióticos e os seres vivos também dependem dos fatores abióticos, aqueles que não têm vida. Água, terra, sol, fogo, calor, os minerais, o ar. Tudo isso tem uma relação de interdependência. Nenhum existe sem o outro. Para que um organismo exista, é necessário que os outros também estejam se relacionando com ele. O Brasil é um país privilegiado quando se trata de biodiversidade, porque a gente tem uma diversidade imensa de espécies no nosso país. Isso se deve principalmente porque o Brasil ele está num local do nosso planeta onde é mais quente, onde tem florestas tropicais, justamente porque o Brasil está num trópico do planeta Terra. Eu trouxe então alguns exemplos de organismos vivos, de seres vivos diversos do nosso país. Depois vocês podem ir parando esse vídeo para observar bem essas espécies, se quiserem analisar com mais cuidado, tá bom? Atualmente, para a proteção e a conservação de áreas naturais e de espécies de seres vivos, existem as unidades de conservação. Elas são áreas naturais protegidas e onde tem o controle da ação humana. Existem vários exemplos de unidades de conservação, principalmente parques estaduais, nacionais, e eu acho que vocês conhecem alguns. Tem um exemplo bem famoso aqui no nosso estado, que são as Cataratas do Iguaçu, que estão dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Dentro desse parque, além de proteger a área das cataratas, também são protegidas diversas espécies de animais. Inclusive, existe um Parque das Aves dentro do Parque Nacional do Iguaçu, onde as pessoas podem fazer a visitação para conhecer a biodiversidade do lugar. Outro exemplo de unidade de conservação que eu acho que vocês conhecem é este lugarzinho aqui, a Chácara do Colégio Medianeira. Lá na Chácara do Colégio, a gente já teve o registro, através de fotografias, armadilhas fotográficas que ficam na mata, capturando animais que de vez em quando passam por aquele lugar. E aí a gente teve registro de várias espécies, eu até comentei algumas com vocês, espécies como o serelepe, o veado campeiro, o gato maracajá, cachorro do mato. Então, várias espécies que a gente sabe que estão transitando ali na área de proteção da chácara. E de vez em quando aparecem uns outros animaizinhos lá para conhecer todo esse lugar que é muito bonito, né? A chácara ela se chama RPPN Morro do Bruninho, porque como vocês sabem, lá tem o Morro do Bruninho que a gente pode subir e RPPN significa Reserva Particular do Patrimônio Natural. Então, quer dizer que é uma reserva que pertence a alguém. Então, esta reserva ela não é nacional, ela é da rede jesuíta. Então, ela é da nossa escola, mas ela é uma reserva. Então, as pessoas não podem chegar lá e fazerem o que quiserem. Nem mesmo as pessoas da nossa escola podem chegar lá e fazer o que quiserem, porque é uma área natural protegida. Bom,
Para dar origem a toda essa biodiversidade existente no nosso planeta, foi necessário um processo de milhões de anos, né? E dentro desse processo existe um outro processo chamado extinção, que é o desaparecimento definitivo de uma espécie de ser vivo. Então, a gente pode dizer que uma espécie está extinta quando não existe mais nenhum indivíduo daquela espécie no nosso planeta ou na natureza. Esse fenômeno da extinção é um fenômeno natural que aconteceu diversas vezes na história do planeta Terra e ele pode ser causado por diversas causas naturais. Por exemplo, vulcanismo, movimentos das placas tectônicas, né, terremotos, tsunamis e pelas mudanças climáticas também. Isso dentre vários outros exemplos, né? Vocês já assistiram aquele filme A Era do Gelo? Naquele filme mostra um pouco de uma época do planeta Terra, há muito tempo, onde houve uma mudança climática muito grande. E aí, nesse processo, houve a extinção de alguns animais, por exemplo, do mamute. A extinção também pode acontecer por outros fenômenos naturais sobre os quais a gente já falou nas últimas aulas, né? Por exemplo, a predação, a competição entre as espécies e até mesmo doenças e parasitoses que podem atingir animais e plantas. Mas, de novo, isso é um processo muito lento, que leva milhares e milhares de anos para acontecer. Não existe extinção que acontece do dia para a noite. No nosso planeta, a gente tem o registro de 5 grandes extinções em massa, ou seja, extinções de muitas espécies ao mesmo tempo. E isso foi ao longo de milhões e milhões de anos. A última extinção em massa que a gente sabe que aconteceu foi a extinção do Cretáceo, onde um asteroide colidiu com a Terra e causou a extinção dos famosos dinossauros. E ele não causou a extinção dos dinossauros porque o asteroide atingiu os dinossauros de fato. Foi porque essa colisão do asteroide com o planeta Terra acabou transformando o ar, a água e as relações entre os seres vivos. E isso foi aos poucos causando a extinção de várias espécies de dinossauros e várias espécies de outros animais e plantas. Isso foi há 65 milhões de anos atrás. Então, como vocês podem ver aqui, isso aqui é tudo numa escala de milhões de anos. Não foi no século passado, há 100 anos atrás. Foi há milhões de anos atrás, tudo isso. Então, esses processos são realmente muito lentos. Eu trouxe aqui alguns exemplos de espécies que já foram extintas para vocês, dentre elas o tigre-dente de sabre, que é muito famoso, a preguiça gigante, que era um mamífero gigante, assim como existiam vários outros que existiam na Terra, né? Algumas espécies de plantas, animais menores, como os trilobitas, que já foram extintos há muito tempo atrás. O problema atualmente é que está acontecendo uma aceleração desse processo de extinção. Então, eu falei para vocês que o processo de extinção é um processo lento e está acontecendo uma aceleração, ele está acontecendo cada vez mais rápido. Isso tudo por causa das ações humanas no nosso planeta. É a primeira vez na história do nosso planeta que a gente sabe que pode acontecer uma extinção em massa por conta de uma espécie, que é a espécie humana, por conta das ações humanas. E isso tudo vem gerando principalmente o aquecimento global, que vocês já devem ter ouvido falar, né? O aquecimento global é basicamente o aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera do nosso planeta. Isso tem causado um efeito chamado de efeito estufa, e ele é causado por diversas questões, incluindo a emissão de gases na atmosfera, as queimadas e o desmatamento. Isso gera várias consequências, principalmente o aumento da temperatura do nosso planeta, que gera consequências nas dinâmicas das florestas e dos ecossistemas, o derretimento das calotas polares e o consequente aumento do nível dos oceanos, a seca de diversas fontes de água potável, o que vai acabar gerando uma falta de água, né, no nosso planeta, ou seja, está causando um desequilíbrio geral no nosso planeta. E é claro que todo esse desequilíbrio gera consequências para os animais, para as plantas e também para as pessoas.
Existem lugares no nosso planeta onde as pessoas já têm que usar máscaras por causa da poluição. Esses aqui são exemplos de espécies extintas no Brasil. Então, se elas estão extintas, quer dizer que não tem mais nenhum indivíduo desses animais existentes no nosso país. E eles só existiam no nosso país, então eles não existem mais no nosso planeta. Um exemplo bem conhecido é a arara azul pequena, que é uma arara muito bonita, né? Era uma arara muito bonita e foi extinta há poucos anos atrás. Todos esses animais que eu estou mostrando para vocês foram extintos há no máximo 100 anos, então são coisas recentes. A perereca verde também faz muito pouco tempo que ela foi extinta e o rato de Fernando de Noronha é uma espécie que foi extinta há pouquíssimo tempo, foi no ano passado. E ele só existia na ilha de Fernando de Noronha. Então quer dizer que ele simplesmente não existe mais no nosso planeta. Esse ano a gente já teve a notícia de uma espécie extinta. Foi no começo de 2020, não é no Brasil, é na China, mas é um peixe bem grande chamado peixe-espátula gigante chinês que foi extinto. E vejam só, o motivo da extinção dele foi principalmente a construção de represas de água, né, que bloqueou os hábitos migratórios do animal. Então, ele não conseguiu mais fazer a migração e provavelmente não conseguiu mais se reproduzir, e ele acabou sendo extinto pela ação humana. No Brasil, existe uma grande quantidade de espécies que estão ameaçadas de extinção. O que isso quer dizer? Quer dizer que algumas espécies do nosso Brasil podem deixar de existir. Então, elas estão ameaçadas de serem extintas. Se as coisas continuarem no mesmo ritmo que estão, essas espécies que já têm poucos indivíduos na natureza provavelmente não vão mais existir nem no nosso país e nem no resto do mundo. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de espécies brasileiras que estão ameaçadas de extinção. Eu tenho certeza que vocês devem conhecer várias dessas espécies, inclusive algumas delas apareceram nas pesquisas de vocês. Eu vou passar rapidinho aqui, mas você está assistindo, você pode ir parando esse vídeo para dar mais atenção para uma espécie ou outra e fazer a pesquisa sobre aquelas que mais te interessarem. E qual que é a principal causa dessas ameaças de extinção a espécies brasileiras e espécies do mundo todo? A principal causa é a perda de habitat, ou seja, os animais e as plantas simplesmente estão perdendo o espaço, o lugar onde eles vivem. Vocês já assistiram o filme Sem Floresta? Esse filme mostra de uma forma divertida uma situação que na verdade é bem triste, que é a situação dos animais que estão perdendo a floresta onde eles vivem. Isso tem acontecido no mundo todo e é por conta do crescimento das cidades, por conta do desmatamento, que muitas vezes é utilizado para fazer o plantio de monoculturas, ou seja, de plantações gigantescas de um alimento só e que geralmente levam agrotóxicos, ou também para a produção de carne, né? Para a produção da pastagem para o gado, que depois vai ser utilizado como carne. Só na Mata Atlântica a gente já teve uma perda imensa de área natural. Esse mapa aqui do lado esquerdo mostra a área estimada de Mata Atlântica no ano de 1500. Então, toda essa área marcada em verde, ela era a área que se estima que a Mata Atlântica ocupava dentro do nosso país. Aqui do lado direito a gente tem um mapa de 2014, e aí ela mostra os remanescentes, o que restou da Mata Atlântica. E são esses pontinhos bem pequenininhos que a gente quase não enxerga aí no mapa. Para a gente ter uma ideia de número, foi de 150 milhões de hectares, lá no ano de 1500, para 19 milhões. De 150, só restaram 19 milhões de hectares. Então, isso é uma área muito gigantesca de mata que foi perdida. Alguns anos atrás, a gente teve um exemplo muito grande de destruição da Mata Atlântica, que foi o rompimento de uma barragem de lama tóxica de uma mineradora na cidade de Mariana, em Minas Gerais.
essa mineradora agiu irresponsavelmente e deixou com que uma barragem se rompesse, fazendo com que a lama se espalhasse, essa lama tóxica se espalhasse por uma grande extensão de área natural, inclusive da área urbana onde viviam as pessoas que trabalhavam na mineradora e outras pessoas da cidade. Então, além de causar um dano ambiental gigantesco, causou também um dano para essas pessoas, incluindo mortes. Essa lama era tanta lama que se espalhou por toda a foz do Rio Doce, que é um dos rios mais importantes que a gente tem no nosso país, e essa lama acabou chegando no mar. Então, diversas espécies desse rio e dessas áreas do mar, né, do oceano, estão ameaçadas de extinção por causa da ação dessa mineradora Samarco. Na Amazônia, a gente também tem casos muito graves de devastação da floresta. Só no ano de 2019, no ano passado, 89 mil focos de queimados foram registrados. Isso é uma quantidade imensa de área da floresta amazônica que foi queimada. E isso acontece geralmente propositalmente. Então, as pessoas colocam fogo na floresta porque elas querem. Elas vão lá, colocam fogo porque elas querem usar aquela área como área de agricultura e de pastagem para animais que vão gerar carne depois. Neste mapa, a gente vê em verde a área de floresta da Amazônia e em azul a área de rios da Amazônia. E ele está registrando ali a partir do ano de 1985. É próximo do ano que eu nasci, inclusive. E ele vai fazer um comparativo de 1985 até o ano de 2017. O que está aparecendo em amarelinho, os pontinhos amarelos, são áreas desmatadas para serem utilizadas como pastagem para animais. E em rosa são áreas utilizadas para agricultura. A gente sabe que essa área aumentou gigantescamente até 2017, mas a gente sabe que em 2018 e em 2019 o desmatamento da Amazônia foi ainda maior. Então, imagina como é que está hoje, né? Muito bem, a gente está aqui falando sobre uma infinidade de assuntos. Eu falei para vocês sobre biodiversidade, a importância da biodiversidade, sobre animais que já foram extintos há milhões de anos atrás, sobre animais que foram extintos há pouco tempo atrás, sobre animais que correm o risco de ser extintos, sobre as causas e as consequências, o que causou essas extinções, o que pode causar essas extinções, sobre as ações humanas em cima de tudo isso. E tá, ok, entendemos tudo isso. Mas e o que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Eu acredito que as escolhas que a gente faz todo dia sobre a nossa alimentação, sobre as coisas que a gente compra, sobre a forma como a gente usa o transporte, podem fazer muita diferença. Então, eu acho que se vocês estão preocupados com o nosso planeta, e eu sei que estão, e preocupados com as espécies de animais e com as florestas, vocês podem começar a pesquisar. Pesquisar sobre as coisas que a gente compra, principalmente. Pesquisa sobre os produtos de higiene que a gente compra, eles causam danos. Pesquisar sobre a carne que a gente come, sobre os alimentos que a gente come, eles estão devastando a floresta. A gente pode encontrar algumas informações e, a partir disso, fazer algumas coisas para melhorar essa situação. Além disso, eu acho que é muito importante a gente conversar com as pessoas sobre esse assunto, né? É importante a gente falar que a extinção existe, que espécies estão sendo extintas e que essas espécies estão sendo extintas cada vez mais rápido porque os seres humanos estão agindo de uma forma irresponsável sobre o nosso planeta. E é isso que a gente quer, né, gente? Um planeta onde todo mundo possa viver e ser feliz. E quando eu digo todo mundo, são animais, plantas, seres humanos, micro-organismos, todos os seres vivos. É isso, por hoje é só. Um beijo bem grande para vocês e até a próxima.